Olá, meu nome é Márcio. Nós estamos iniciando a 8ª videoaula do nosso curso de estrutura de dados. Até este ponto, nós tínhamos estudado a estrutura de dados lista linear e as suas variações, que são a pilha e a fila. Nesse momento, nós vamos trabalhar com dados com diferentes organizações. E esses tipos de dados que nós não poderemos usar uma lista linear para armazená-los. Vamos pegar um exemplo aqui. Imaginamos um organograma de uma empresa. No caso, existe uma presidência e, hierarquicamente, num nível inferior, existem diretorias que são ligadas direto à presidência. Por exemplo, a diretoria de finanças, a diretoria executiva, a diretoria de recursos humanos e a diretoria de marketing. Também, ligado à diretoria de finanças, nós temos uma seção que cuida das receitas e uma seção que cuida das despesas. Das despesas. Quando eu vou armazenar uma informação que tem esse formato, onde existe uma relação hierárquica entre os dados, não existe uma sequência, como seria uma lista linear, não existe, por exemplo, um elemento que está na posição 1, um elemento que está na posição 2, um elemento que está na posição 3 e assim por diante, não é suficiente e não pode ser usado uma lista linear. Para isso, nós vamos usar uma nova estrutura de dados que nós chamamos de árvore. E uma árvore, o exemplo aqui do organograma é perfeito para uma árvore. Porque a árvore é uma estrutura de dados onde existe uma relação hierárquica entre os dados. Certo? Então, o exemplo do organograma é um exemplo perfeito para entender o que é uma árvore e o que é a nossa próxima estrutura de dados. Bom, inicialmente, antes de falar de aplicações e exemplos, vamos definir alguns conceitos importantes de árvore. Eu vou desenhar aqui uma árvore genérica. Vou apagar o organograma. Então, vamos imaginar uma árvore com os seguintes elementos. Com uma árvore que contenha... Vamos usar letras aqui para representar cada um dos elementos. Então, tenho aqui uma árvore. Certo? Então, é, por exemplo, uma árvore aqui. Quando nós trabalhamos com árvores, geralmente nós chamamos os elementos, cada um dos elementos da árvore de nós. Então, essa árvore tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. O elemento que fica na parte de cima, a partir do qual todos os elementos são gerados, nós chamamos de raiz da árvore. Vejam só, em relação às árvores que nós estamos acostumados a ver, que estão aí na natureza, a raiz fica em cima. Ou seja, nós desenhamos a árvore de ponta cabeça quando nós trabalhamos com computador, em computação, certo? Outro conceito importante que nós podemos usar com árvores é que existe uma relação de parentesco entre os nós de uma árvore. Então, por exemplo, nós podemos dizer que B, C e D são filhos de A. E da mesma maneira, nós podemos dizer que A é pai de B, C e D. E nós podemos usar essa terminologia de parentesco com árvores. Podemos falar em irmão, por exemplo, C e D são irmãos de B. Nós podemos falar em avô, em tio. Então é comum usar esse tipo de nomenclatura com árvore. Certo? Outra nomenclatura importante é todos os nós da árvore que não tenham filhos, eles têm um nome especial, eles são chamados de folhas. Então, por exemplo, E, F, G e D não têm filho nenhum. Então, eles são nós folha. Cada um das linhas aqui horizontais que são compostas a árvore, elas possuem um nível. A raiz, nós dizemos que ela está no nível 0. Nessa segunda linha aqui, nós temos os nós que estão no nível
1. Nesse terceiro, nós temos os nós que estão no nível 2. Então, nós usamos também esse conceito de nível quando nós trabalhamos com árvores. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Outro conceito importante de árvore é o conceito de altura. A altura de uma árvore é o seu nível máximo. Esta árvore, o nível máximo que nós temos é o nível 2. Então, a altura dessa árvore é 2. Certo? Então, relembrando, o nó que inicia a árvore nós chamamos de raiz. Nós podemos usar nomenclatura de árvore genealógica, vamos dizer assim, com árvores. Então, eu posso dizer que B, C e D são filhos de A, que C e D são irmãos de B, que A é pai de B, C e D. Nós que não tem filhos, nós chamamos de folhas. E, F, G e D são folhas. E as árvores têm níveis, né? Começando do zero, onde está a raiz, e aumentando em incrementando em um valor aqui, né? A cada vez que nós descemos na árvore, e uma árvore tem uma altura que é o nível máximo que ela possui. Quando nós olhamos uma árvore, nós percebemos que ela é composta por pequenas árvores. Vejam só, essa árvore grande aqui, se eu olhar esse pedaço da árvore aqui, nós vamos perceber que esse pedaço em si é uma árvore também. É uma árvore cuja raiz é B. Então, quando eu estou considerando pequenas árvores dentro de árvores maiores, eu uso o termo subárvore. Certo? Então, subárvores são árvores menores que você tem dentro de uma árvore maior, que é um outro conceito também importante de árvores. Existem diferentes tipos de árvores. Eu vou falar agora, dar um exemplo de um tipo específico de árvore que é muito usado em computação, que é a árvore binária. Uma árvore, para que ela seja binária, nós precisamos ter as seguintes restrições. Então, eu vou apagar aqui e vamos colocar uma nova árvore aqui. Agora nós estamos falando de um tipo específico de árvore, que é a árvore binária, certo? Para que uma árvore seja binária, ela vai ter que ter, cada nó da árvore tem que ter no máximo 2 filhos. Ou seja, ela vai ter, todos os nós vão ter ou 0, ou 1, ou 2 filhos. Então, por exemplo, A tem 2 filhos e não pode ter mais. B, por exemplo, pode ter 2 filhos também, né? E o C vai ter um filho apenas. Esta é uma árvore binária, porque A tem 2 filhos, B tem 2 filhos, C tem um filho só, e D, E e F não tem filho nenhum. Os conceitos que eu falei de árvore, pai, filho, nível, altura, subárvore, todos esses conceitos, raiz, se aplicam numa árvore binária. Uma árvore binária, por ela ter essa característica de ter no máximo 2 filhos, ela tem um conceito adicional que não existe em árvores genéricas. Todo nó de uma árvore binária, ele vai ser ou um nó esquerdo ou um nó direito, certo? Ou vai ser um filho esquerdo ou ele vai ser um filho direito, certo? Isso é um conceito que só existe em árvore binária porque ela tem no máximo, cada nó tem no máximo 2 filhos. Então, nesse caso, B é o filho esquerdo de A. E C é o filho direito de A. Todo nó, com exceção da raiz, que não tem pai, né? Todos os nós eles têm que ser ou um filho esquerdo ou um filho direito. O D é o filho esquerdo de B e o E é o filho direito de B. Esse conceito é importante porque quando eu vou desenhar um nó que tem um filho só, se eu estivesse trabalhando com uma árvore genérica, nesse caso aqui, eu teria feito assim, olha. Mas na árvore binária, todo nó, ele é obrigatoriamente, como eu disse, excetuando a raiz, ele tem que ser filho esquerdo ou filho direito. Então, o F aqui no caso, eu defini que ele é o filho
esquerdo, por isso que ele foi desenhado para aquele lado, e não foi desenhado reto para cá. Da mesma maneira que uma árvore genérica, eu também tenho subárvores. Eu tenho aqui uma subárvore e eu tenho aqui uma subárvore. Nós dizemos que esta daqui é a subárvore esquerda. A subárvore esquerda do nó A. E nós dizemos que essa aqui é a subárvore direita do nó A. Certo? Árvores binárias são muito usadas em computação e na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma aplicação de árvore binária e vou mostrar também algumas operações que vocês podem fazer numa árvore binária. Até a próxima.